Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, acho que é o horário que vocês estejam assistindo o nosso vídeo. Está entrando mais um Futebol em Pauta aqui pelo meu canal no YouTube da VF VTV. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre o empate entre PSV e Benfica por 0 a 0. Esse jogo que consequentemente classificou, este resultado, né, que consequentemente classificou o Benfica para a fase de grupos da temporada da UEFA Champions League 2021-2022, né? E vamos falar que foi um jogo de massacre total do PSV, né? Aliás, o PSV já tinha feito um bom primeiro tempo, quer dizer, o PSV já tinha feito um bom segundo tempo no jogo de ida, né? Lá em Portugal, certo? Desses dois confrontos, se a gente for pensar, né? O Benfica só fez um bom tempo, né? Que foi o primeiro tempo do jogo de ida, certo? Os outros tempos, né? Foram de domínios totais, na minha opinião, do time do PSV, certo? O Benfica aqui com o Jorge Jesus, né? Com essa formação que ele encontrou, né? Com três zagueiros, né? Uma liga de 5, né? Até que conseguiu, até que tá conseguindo, até que tá encontrando uma forma, né? Tem peças competitivas e tal, né? Mas sofreu mais do que o necessário, na minha opinião, nesses dois jogos, né? Apesar de que o PSV tem um bom time, é um time competitivo, né? Certo, tanto que pressionou o time do Benfica no segundo tempo, no jogo inteiro, né? Esse jogo que ocorreu hoje, certo? Pressionou bastante o time do Benfica, né? Num jogo que, na minha opinião, foi até uma escalação inicial equivocada, né? Do técnico Jorge Jesus, na minha opinião. Jorge Jesus, como sabe, todo mundo conhece, né? Esse técnico do Flamengo, né? O maior técnico da história do Flamengo, né? Campeão de tudo, 2019, certo? Todo mundo conhece o Jorge Jesus, né? E ele tá no Benfica, certo? E o Jorge Jesus do Benfica, né? Ele vem sofrendo pressão desde a última temporada, certo? Dos torcedores, muitos torcedores inclusive pedem a demissão dele, né? Mas o Benfica conseguiu essa classificação da fase de grupos da Champions, mas sofreu, né? Como falei, né? Sofreu, né? Mas eu acho que passa, mas eu acho que acontece. Diferentemente do último jogo, né, do jogo de ida, que eu acho que o Benfica foi bom no primeiro tempo, né? Demonstrou potencial no primeiro tempo, né? Com a dupla de ataque, o Biz e o Rafa Silva juntos, né? E o Ramon mais centralizado, né? Esse trio de ataque teve bastante movimentação no jogo de ida, né? Teve bastante movimentação. Mas só que daí que acontece, o Jorge Jesus também, por exemplo, teve uma estratégia equivocada que é o seguinte, né? Eu acho que até a ideia dele foi interessante, né? Porque que acontece, né? Ele montou um esquema no 3-5-2, né? Com a entrada do Tarabit, certo? Daí o Benfica passou a jogar com três jogadores a partir do meio de campo, certo? Três meias, né? Sendo o João Mário e o Tarabit mais avançados, teve outro jogador que ficou fazendo só a função do primeiro volante, certo? E daí meio que ficou o Rafa Silva e o Ramon, né? Isolados lá no ataque, né? Não tinha muita aproximação com eles, né? Mas isso tinha objetivo, né? Porque era para fazer encaixes individuais no time do PSV, certo? Olha só, a imagem demonstra isso. Aliás, a imagem do brilhante Vinícius Silva, né? Certo, comentário esportivo lá do Twitter também, que eu acompanho sempre, né? Grande amigo meu lá do Twitter, né? O crédito para ele pelas imagens, né? Mas a gente pode ver, né? Os encaixes individuais que que o time do Benfica tentava fazer no do time do PSV, certo? Mas pra mim foi uma estratégia equivocada, certo? Porque deixou o Rafa Silva e o Ramon muito isolados lá no ataque, certo? Diferentemente, como eu disse do último jogo, né? Que o Benfica teve bastante. Teve bastante movimentação do seu trio de ataque, né? Com o Pizzi, com o Rafa Silva e o Ramon, né? O trio de ataque se movimentava muito, né? Não, nesse jogo teve o Rafa Silva e o Ramon isolados lá atrás, né? O meio de campo não se aproximava, né? Apesar da ideia ser interessante, né? Desses encaixes individuais, né? De igualar o meio de campo do PSV, o Benfica não. A estratégia deu errado, né? A estratégia deu errado, né? E o Benfica já estava jogando mal, mesmo com um jogador a mais em campo, né? Depois o Lucas Veríssimo foi expulso, né? Mas até com os jogadores iguais, né, o Benfica já estava jogando mal, certo? Porque o PSV conseguia escapar desses encaixes individuais, certo? Conseguia escapar desses encaixes individuais para fazer a jogada, certo? E o PSV sempre buscava os jogadas verticais, incisivos com seus pontas, né? O Gapo, né, e o Mandrake, certo? Era sempre as maioria das jogadas com esses dois jogadores incisivos, né? Dois pontas que tem muito potencial, certo? O Mandrake e o Gapo, certo? Os dois têm muito. Os dois têm muito potencial, né? É bom ficar de olho no mercado europeu, ficar de olho nesses dois jogadores do PSV, né? Ah, mas o PSV é um bom time para se formar jogadores, para revelar jogadores, certo? Então coloca o Mandrake e o Gapo nessas contas, né? Nessa conta, né?
Então o time do PSV buscava muito essas jogadas verticais, incisivas pelos lados com o Mandrake e o Gappo, certo? Inclusive o Lucas Veríssimo, né, tava sofrendo bastante com essas jogadas, né, do Gappo em cima dele, certo? O Lucas Veríssimo sofria bastante com isso, né? E tomou o primeiro amarelo, né? E tomou o segundo amarelo e consequentemente foi expulso, né? Ou seja, a ideia de jogo do Jorge Jesus foi desfeita, né? Porque, primeiro que com essa linha, com os três zagueiros, né? Com o esquema de três zagueiros, não estava conseguindo gerar superioridade sobre a defesa do PSV como foi no primeiro tempo do jogo de ida. Não estava conseguindo fazer isso, certo? Então, ficava um esquema complicado, né? Daí até o Jorge Jesus, mesmo com. Até o Jorge Jesus, depois da expulsão do Veríssimo, né? Ele ficou jogando só com um esquema de dois zagueiros mesmo, com uma linha de quatro mesmo, né? Até o final do primeiro tempo, né? Pra aproveitar as transições ofensivas, tá? Contra-ataques, né? Mas sempre o PSV conseguia fazer a superioridade na defesa do Benfica com um jogador a menos, né? Daí no segundo tempo o Jorge Jesus volta pro esquema de três zagueiros, certo? E muitas vezes formava-se no segundo tempo o time do Benfica uma linha de 5 uma linha de 6, né? Era ataque contra a defesa, certo? O Benfica segurava como podia, né? E era uma linha de 5, e revezava, né? Uma hora era uma linha de 5 e outra hora uma linha de 6, certo? Tudo isso pro Benfica segurar, né? Eu ainda falando do time do PSV, o time do PSV também eu acho que nos dois jogos, né? Nos jogos de ida e volta, ficou muito dependente das jogadas pelos lados, né? Eu acho que faltou mais no meio de campo do time do PSV nesses dois jogos, na minha opinião, certo? Faltou mais participação do Guts, né? Eu acho que o time do PSV nesses dois jogos são muito dependentes das jogadas pelos lados, com o Gappo e o Mandrake, certo? Na minha opinião, certo? Mas enfim, né? E eu acho que isso fez falta, mais presença no meio de campo, né? Até pra pressionar, né? Até pra pressionar, certo? Do time do PSV nos dois jogos, certo? E faltou eficiência pro time do PSV nos dois jogos, né? Faltou eficiência, né? Porque o time do PSV no segundo tempo do jogo de ida pressionou bastante o time do Benfica, certo? E no jogo todo, né? Esse jogo todo que foi empate 0x0 esse jogo de volta, conseguiu pressionar também, né? Mas faltou eficiência, né? Faltou eficiência, certo? Até muitas vezes, né? No segundo tempo a gente via o PSV rodando a bola, certo? Mas não conseguindo chegar a lugar nenhum, certo? Muitas vezes os jogadores tentavam partir pra dentro e chutar, né? Mas não conseguiu fazer grande coisa, né? E aliás, baita partida do goleiro. Opa, deixa eu ligar aqui. Pronto, já resolvi que problema, né? E eu destacar, né? Baita partida do Odisseias, né? O goleiro do Benfica, certo? Fez várias defesas importantes, né? Mas até eu não vou ser tão injusto aqui, né? Porque o time do PSV até conseguiu encontrar alguns espaços, né? Em determinados momentos do segundo tempo, né? Alguns, mas foram poucos, né? Que conseguiu encontrar, né? Teve um chute de fora da área, que fez uma defesaça, outra chance, né? Que foi um erro de saída de bola do time do Benfica, né? A partir de determinado momento do segundo tempo, o Benfica estava sentindo um jogador a menos, né? Tava cedendo mais espaço, mesmo com três zagueiros, né? O time do PSV conseguiu roubar a bola, o passe em profundidade para o jogador do PSV, e o passe depois, né? E o PSV perdeu um gol inacreditável, né? Um gol inacreditável, né? Sozinho, só ele o gol, o jogador do PSV mandou a bola na trave, certo? Mas essas foram poucas as chances, né? Que o PSV teve, né? Que o PSV conseguiu encontrar espaço, né? E teve outras vezes que o time do Benfica dava espaço no meio de campo, certo? Que o PSV conseguia encontrar chutes de fora da área, né? Mas ainda assim foi pouco, né? O PSV pressionava, no primeiro tempo foi melhor, na minha opinião, era mais incisivo com os pontas, né? Mas no segundo tempo nem os pontas estavam conseguindo ser incisivos, né? E pecou bastante na eficiência, né? Pressionou, mas não conseguiu, no segundo tempo principalmente, não conseguiu fazer grande coisa, né? O time do Benfica soube sofrer e muitas vezes formava e revezava entre a linha de 5 e uma linha de 6 várias vezes, né? O time para dar essa consistência defensiva, né? Para tirar as bolas lá da área que o time do PSV cruzou muitas bolas para a área no segundo tempo também, né? Mas não foi o suficiente, o Benfica está classificado, né? E eu acho que, na minha opinião, mesmo o Benfica tendo sofrido demais desses dois jogos, na minha opinião, mas eu acho que o Jorge Jesus conseguiu encontrar um jeito do time jogar, né? Que é esse esquema de três zagueiros, né? Certo? Eu acho que o modo que ele botou o esquema de três zagueiros do jogo de hoje, né? Nesse 3-5-2, certo? Eu acho que o modo foi equivocado, né? Porque eu acho que o trio de ataque do Benfica no jogo de ida foi bom, né? Tem bastante movimentação. Hoje, para igualar o meio de campo do PSV, ele quis fazer esse encaixe individuais, mas eu acho que não tinha necessidade, certo?
não tinha necessidade, porque certo, ele botou o Tarabit no jogo, né? Mas acho que não surtiu bastante efeito, né? O PSV foi superior o jogo todo e com esses encaixes duais acabaram não dando muito certo, né? Ele deveria ter mantido o 3-4-2-1 do primeiro jogo, né? Com o trio de ataque do Benfica se movimentando muito, né? Mas enfim, foi um erro de estratégia do Jorge Jesus nesse jogo de volta, né? Que poderia ter comprometido a classificação, né? Certo, poderia ter comprometido a classificação do time do Benfica, certo? Mas enfim, o Benfica está classificado. O time do Benfica ainda apresenta algumas falhas que o Jorge Jesus tem que corrigir, certo? Na minha opinião. Até para fase de grupos da Champions, né? Porque é um nível diferente, né? É um nível diferente que o time do Benfica deve passar por dificuldade, dependendo do grupo, né? O Benfica tem que torcer, na minha opinião, para ele não cair no grupo da morte, né? Por exemplo, cair no grupo Chelsea, Bayern de Munique, por exemplo, né? Só citando um exemplo aqui, pode ser outro time, pode ser outros times também, né? Mas só citando um exemplo aqui, né? O Benfica tem que torcer para não cair no grupo da morte, por exemplo, né? Porque senão pode se dar mal. Mas enfim, tá classificado para Champions, né? Alivia um pouco a pressão sobre o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus tem que aproveitar para corrigir algumas falhas do time e tal. Eu acho que ele contou o jeito de jogar, com o esquema de 3 zagueiros e tal, certo? Eu acho que esse é o jeito de jogar do time do Benfica, que apesar do Benfica ter sofrido, né? Apresentou bons frutos com esse esquema de 3 zagueiros, mas tem que manter o esquema, na minha opinião, do jogo de ida, né? Que um 3-4-2-1, né? Que teve mais os dois atacantes, né? Atrás do centroavante Roman, né? E eles se movimentaram bastante, né? E tem que manter o esquema de 3 zagueiros, mas o 3-4-2-1 do jogo de ida, na minha opinião, né? Porque o esquema que ele tentou no jogo de hoje foi uma estratégia equivocada, na minha opinião. E esse é mais um Futebol em Pauta aqui pelo meu canal no YouTube da VFV TV. Muito obrigado a todos pela audiência. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tchau, pessoal.